Olá, hoje nós estaremos tratando de um assunto que nos deixa muito intrigados. Ficamos assim até assustados em pensar no que vai acontecer na volta de Jesus. Mas não podemos deixar de lado de nos concentrar nos fatos que devem anteceder esse momento que vai marcar para sempre a história da humanidade. A ressurreição dos mortos. É muito intrigante a questão que envolve o arrebatamento da Igreja de Cristo. São vários fatores que compreendem uma gama de acontecimentos que deverão convergir em um único fato: o retorno glorioso do Senhor Jesus, assim como ele nos prometeu nas Sagradas Escrituras. Porém, há uma sucessão de fatos que devem ocorrer, cada um na sua ordem, de modo a complementar todo o quadro que compõe o retorno glorioso de Jesus. Todos, sem exceção, têm uma pauta principal: o arrebatamento da Igreja. No entanto, a maioria se esquece de observar as situações descritas nas Sagradas Escrituras, que fazem parte desse contexto. Hoje, nós vamos observar um dos momentos mais importantes no quesito arrebatamento. Estamos falando da ressurreição dos mortos. As Escrituras afirmam categoricamente que haverão duas ressurreições no final dos tempos: a ressurreição dos santos, aqueles que foram fiéis a Cristo e tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro para receberem o galardão, e a ressurreição dos ímpios para receberem o juízo final e a condenação eterna. Vamos entender então a importância desse momento no conteúdo que envolve a volta de Jesus, pois, ao entendermos a importância desse momento, compreenderemos como e em que período se dará o arrebatamento da Igreja. Eu não estou falando de data, e sim de um período de tempo que, ao observarmos, onde nós observamos os acontecimentos descritos, nós podemos entender então que o arrebatamento jamais poderá ocorrer antes da grande tribulação. Não antes, nem no meio, mas somente no final da grande tribulação. Você vai entender. Acompanhe o vídeo até o final, que você vai entender o porquê o arrebatamento só pode acontecer no final da grande tribulação. Vamos ligar os fatos para que você possa compreender. Vamos entender que haverá uma sucessão de fatos que devem anteceder o arrebatamento dos santos, ou seja, a primeira ressurreição. Vejamos o que diz Mateus, capítulo 24, versículo 29 até o 31. Veja só. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Repare que teremos uma sequência de acontecimentos confirmada não só em Mateus 24, mas também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Primeiro, nós temos que entender o que vai acontecer nessa sucessão de fatos que são incontestáveis e nos ajudam a absorver essa situação. Preste bem atenção. Primeiro fato, a volta de Jesus. Segundo fato, a primeira ressurreição, a dos santos. Terceiro fato, o arrebatamento da Igreja. Preste atenção na confirmação de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Preste atenção. Porque o Senhor mesmo descerá dos céus, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeiro, porque o Senhor mesmo descerá dos céus com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta.
Nós não vamos subir aos céus dos céus, ao céu da glória de Deus para encontrar Jesus. Ao contrário, ele desce até os nossos céus e nos encontra nas nuvens. A nuvem que nós visualizamos, nós vamos nos encontrar ali. Segundo, Jesus está ali na primeira fase, ele vem com seus anjos. Segundo, os que morreram em Cristo vão ressuscitar nesse momento. Na volta de Jesus, quando Jesus volta nas nuvens, aqueles que morreram em Cristo desde Abel vão ressuscitar e se encontrar com Cristo nos ares. Terceiro evento, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Presta bem atenção, 3 eventos diferentes. Jesus volta, vem no nosso céu, nas nuvens. Segundo evento, os mortos ressuscitam. Terceiro evento, os vivos são transformados e arrebatados e se encontram com ele nos ares. Podemos então ver claramente que, primeiro, Jesus desce da sua glória, da glória do Pai, para nos encontrar nas nuvens dos céus. Primeiro. Segundo, a ressurreição dos mortos acontece, a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Acontecendo a primeira ressurreição, sobrando somente a ressurreição dos ímpios, que vai acontecer somente no final do milênio, quando Cristo instalar o reino. Essa ressurreição é para o juízo eterno. Repare que não há precedentes para uma ressurreição adicional antes da grande tribulação, como sugerem os pré-tribulacionistas. A sequência de fatos é incontestável. Primeiro, volta de Jesus. Segundo, acontece a ressurreição dos santos. E terceiro, por último, o arrebatamento da igreja. Lembrando que todos esses fatos obedecem ao toque da última trombeta, ou seja, a 7ª trombeta. Tudo isso se dará somente no final da grande tribulação. Vejamos o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Preste atenção, de modo algum precederemos os que já dormem. Ou seja, de modo algum, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados na frente daqueles que já dormem. Aí já é uma incoerência, porque os nossos amigos pré-tribulacionistas dizem que serão retirados antes da grande tribulação. Mas para que eles sejam tirados antes da grande tribulação, tem que haver o arrebatamento, tem que haver a ressurreição daqueles que estão mortos em Cristo Jesus, inclusive aqueles que serão mortos na grande tribulação, aqueles que não vão receber nem a marca da sua mão, nem na testa, e nem vão se curvar diante da imagem do anticristo. Mas como isso ainda não aconteceu, é difícil, né? Entender esse arrebatamento secreto pré-tribulacionista, em que se divide em 2 fases, onde Jesus vem em segredo pela primeira vez e depois vem visível na segunda. O texto mostra que, de modo algum, um arrebatamento possa acontecer sem que antes tenha acontecido a ressurreição dos santos. Isso mostra categoricamente que Jesus só pode voltar no final da grande tribulação, nem antes nem no meio, mas somente no final da grande tribulação. Hoje, nós estamos situados no período que podemos entender como o período do início das dores. Mas como podemos saber disso? Ora, basta observarmos o que Jesus falou em Lucas capítulo 21, no versículo 8 ao 11, que diz assim: Acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo é chegado, não vades após eles. Quando ouvirdes de guerras, rumores e guerras, tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Queridos, nós temos visto todos esses acontecimentos nos nossos dias. Podemos assim entender que estamos sim no princípio das dores, que falou o próprio Senhor Jesus. Mas outro fato interessante que deverá acontecer antes da volta de Jesus é o surgimento da apostasia, que resultará no esfriamento da fé de quase todos e o aparecimento do anticristo, ou do antimessias, como queira, que será o precursor do pior período que a humanidade já viveu sobre a face da terra, a grande tribulação.
Lembrando, grande tribulação não é a ira de Deus. Ira de Deus e tribulação são coisas completamente distintas. É um assunto que nós vamos conversar num outro vídeo, num outro momento. Vamos saber essa diferença entre grande tribulação e ira de Deus. Mas veja então, como Paulo, em 2 Tessalonicenses, é enfático ao afirmar que a volta de Jesus não se dará antes do surgimento do anticristo. Diz assim a palavra: ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, ou quer por epístola, como enviada de nós mesmos, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Após a sua vinda, o anticristo vai pelejar contra os santos, e eles serão vencidos por ele. Sim, serão vencidos. Leiam esse texto lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Queridos, a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não pode ser mudada, ela tem que acontecer. Não há ninguém, não existe ninguém, não há ninguém no universo que possa mudar o querer do nosso Deus. O texto a seguir mostra claramente as duas fases da ressurreição, quando Cristo vem e todos aqueles que morreram na fé são ressuscitados, desde Abel até aqueles que serão martirizados, por não adorarem a imagem da besta e nem receberem o sinal ou o número do seu nome, o 666. Preste atenção, que diz a palavra do Senhor. Então vi os tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Você compreendeu? Primeira ressurreição. O texto continua: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Nesse momento, Jesus vem, ressuscita os santos e arrebata os que estiverem vivos, havendo assim um grande encontro com o Senhor nos ares. A primeira ressurreição está acontecendo nesse momento, somente agora, no final da grande tribulação, com o retorno glorioso de Cristo. O texto é incontestável, não tem como contestar. Aqueles que estão sendo, que serão martirizados, que vão morrer na grande tribulação, eles têm que ressuscitar na primeira ressurreição, juntamente com aqueles que morreram no passado. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus ou morreram esperando a vinda do Messias. Mas você diz: espera aí, mas eu aprendi que vai haver um outro arrebatamento e uma outra ressurreição antes da grande tribulação. Foi assim que eu aprendi. Mas aí eu te pergunto, em que parte da Bíblia está escrito isso? Onde está escrito isso, que vai haver um segundo arrebatamento dos crentes e uma outra ressurreição dos crentes, sendo a terceira? Porque já tivemos a primeira, temos a segunda, que é dos ímpios, e teria que aparecer uma outra para poder embasar a teoria dos pré-tribulacionistas. Agora, preste atenção. Não pode haver ressurreição e arrebatamento antes da grande tribulação. O texto é claríssimo, veja só. Então vi uns tronos, e aos que se assentavam sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na fronte e nem nas mãos. E reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição.
Esses são os santos que foram mortos na grande tribulação, que se levantarão na primeira ressurreição, que acontecerá somente no final da grande tribulação. Sendo esta a primeira ressurreição, como pode ter havido um arrebatamento no início, se Deus, através de Paulo, garante que os vivos não precederão os mortos? Agora, você entendeu ou prefere permanecer no erro, esperando um arrebatamento secreto, pré-tribulacionista, que acontece antes da tribulação e antes da ressurreição dos santos, contrariando todo o roteiro bíblico preparado pelo próprio Deus, onde ele garante que os vivos não precederão os mortos? Querido, abra os olhos e lembre-se, o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Contra fatos não há argumentos. Os comentários estão aqui embaixo. Deixe o seu comentário. Mas não diga o que você acha, não. Deixe os seus comentários aí embaixo com as referências bíblicas, refutando tudo aquilo que te foi apresentado até agora, ok? Eu sou o André Galdino. Esse é o canal de Portas Abertas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Deixe também o seu comentário. Ele é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo.